anatomia, só que tô fazendo lá em Cáceres, né? A gente Uhum, tava em doze alunos no turno da noite, né? Aí a uhum. professora passou uma avaliação, meu filho. O número caiu lá pra. Apareceu uns. Tava os 12. Aí teve a primeira atividade, todo mundo fez. Aí ela passou a primeira avaliação para ver quem realmente ia ficar até o final do curso, meu filho. Dois já saiu. Já não quis mais. Aí ela dividiu o grupo para fazer grupo. Ela falou, não, agora eu posso dividir o grupo, que daí eu sei que quem fez a primeira prova vai ficar. Uhum. Então, é isso que eu tô percebendo. Mas, assim, a aula não é só isso, né? É. Então, hoje mesmo, ó, que nem tem gente que entrou várias vezes, né? Hoje mesmo, o que que eu pensei? Hoje a gente ia falar sobre a apresentação de antígeno. Então, o que que eu pensei? Eu pensei de você fazer para mim, você Uhum, buscar para mim em qualquer site, desde que seja acadêmico ou livro de imuno que você tiver, ou tiver na biblioteca. Se você uhum. quiser, eu posso te mandar aqui pelo Google Drive. O que, que é a apresentação de antígeno? Por que, que ela O é que é? importante para o sistema imune? O que é a apresentação de antígeno e por que ela é importante para o sistema imune? Aí você pode fazer no formato Word e me mandar no Siga ou me mandar no meu e-mail da Unemate, e aí eu vou colocar valendo um ponto. Uhum, Ó, na média final. né? Mas assim, bonitinho, a resposta assim, completa, grande. Tá, beleza. É o que é antígeno O que é a apresentação de antígeno e apresentação de antígeno. e por que ela é importante para o sistema imunológico. Então eu posso, para pesquisar agora? Agora, meia hora. Agora eu volto. Tá Oxi. bom. Aí agora aí você me manda, aí a gente vai falar sobre a sua resposta. Beleza. Vou entrar Então aqui tá no bom. Word. Então tá. Aí você cadastra lá no negócio pra você entrar lá. Vai que dá certo. Você vira meu colega lá no Nick. Então, umas 8h30 eu volto. Beleza.
Oi, voltei. Eu vi que chegou aqui. Então, vamos falar só um pouco sobre a apresentação de antígeno. Aleluia, que bom que chegou. Ah, Que bom que chegou, já tava aqui trocando até o coisa do Microsoft dele para pôr o meu. tá, chegou sim. Então, vamos lá. Então, o que é a apresentação de antígeno? Né? Então, você colocou aqui, vamos lá. O que é a apresentação de antígeno e por que ela é importante para o sistema imunológico? Aí você colocou, em geral, as vacinas mais eficientes são preparações relativamente impuras de micro-organismos mortos e misturas de seus componentes, ou formas vivas e atenuadas do patógeno, devido aos efeitos adversos por vezes graves, decorrentes do uso daquelas de composição pouco definida. Há um estímulo para a busca de vacinas mais seguras, baseadas em subunidades purificadas. Este incremento na qualidade, entretanto, quase sempre ocorre em detrimento da imunogenicidade, obrigando a adição de substâncias que aumentem a resposta imunológica e não representem efeitos tóxicos em humanos. Tá, você foi para um rumo um pouco mais específico da vacina, né? E, na verdade, eu queria mais saber de uma forma geral. Mas vamos lá, então, o que é essa apresentação de antígeno? Então, a vacinação não deixa de ser uma apresentação de antígeno. Então, você está mostrando para o sistema imunológico, há um patógeno. 2, ele precisa criar a célula T de memória e anticorpos. Porque o que a gente sempre está vendo na mídia ultimamente, né? As pessoas erroneamente acham que a resposta imunológica, a vacina funcionou, vai lá e faz um teste de anticorpo. Não é o suficiente. Né? A gente sabe que a resposta imunológica ela vem da célula T, lembra da aula passada? É a célula T que mata o micro-organismo, é ela que é efetiva. O anticorpo ele é só o quê? Um marcador. Ele faz um X nas costas do parasita ou do patógeno, do vírus, da bactéria, e aí quem vai lá e mata é a célula T. Mas primeiro, para que essa célula T ela se diferencie, produza clones e a célula B se diferencie e produza anticorpos, precisa haver essa apresentação de antígeno. Literalmente, é apresentar, olha, esse aqui é o antígeno. Olha, esse aqui é o patógeno, dá um jeito. Tá? Então, literalmente, precisa haver essa apresentação. Pode falar. Não, pode continuar, é que eu mexi a cadeira aqui. Eu só estou contextualizando, né? Então, Tá. então precisa haver essa apresentação. Então, se for para um lado de vacinas, não está errado. Uhum. Mas, assim, de modo geral, é isso, assim. Então, a gente tem a memória imunológica, ela pode ser que você já pegou uma doença, tá? Ou que você já entrou em contato com a vacina. Então, aí a gente gera memória imunológica. Às vezes você pode perguntar assim, professora, mas se eu nunca entrei em contato com o patógeno, eu vou ter memória imunológica? Não, tá? Então, por exemplo, quem pega catapora só uma vez, certo? Porque o sistema imune monta uma resposta de memória tão eficaz que a pessoa entra em contato, pode entrar em contato com o vírus novamente, que não vai desenvolver a doença, né? Então, só a título de curiosidade, eu vou só apresentar aqui rapidinho, Cleison. E aí, Cleison, hoje sim, hoje eu estava terminando a atividade, era para eu ter deixado hoje, mas ainda faltam umas 3 perguntas, eu vou deixar no portal para você fazer, para você terminar, aí essa que você me mandou 1 ponto e essa outra atividade 1,5 ponto. Então, elas vão valer 2,5 pontos, tá? Na Tá, sua beleza. média final. Não sei se você reparou que eu estou fazendo somatório. Uhum. Eu só somar esses pontinhos. Se tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Então, literalmente, o que é a apresentação de antígeno, né? A gente vai ter células especializadas que vão capturar o antígeno, certo? Uhum. Elas vão fazer essa captura, ela vai pegar esse antígeno e vai mostrar ele para a célula T.
A célula apresentadora de antígeno, ela pode, ou APC, né? No livro você pode encontrar com esse nome, APC, célula apresentadora de antígeno. Ou, quais que são essas células, professora? A célula dendrítica, né? O próprio macrófago, que além de fazer a fagocitose, ele pode fazer essa apresentação, e o neutrófilo. Além disso, algumas células B de memória, a célula que produz anticorpo, a célula B imatura, ela também pode apresentar. Então, qual que é a apresentadora profissional? Ela só serve para isso, a célula dendrítica. Então, a gente tem célula dendrítica na pele, a gente tem célula dendrítica nos linfonodos, tem célula dendrítica no trato gastrointestinal, em vários locais. Então, qual que é a grande característica dela? Ela tem esses dedinhos, esses pseudópodes. Para que serve isso, essas extremidades? Para poder capturar antígeno. Então, tem uma substância diferente, ela vai com a patinha lá longe e alcança ele e traz. Certo? E aí ela tritura esse antígeno, que a gente chama de processar. Então, ela processa esse antígeno e mostra ele bonitinho, só uma partícula proteica para o linfócito. Porque o linfócito ele não vai enxergar se esse antígeno é um lipídio, um carboidrato, ele só vai enxergar se for uma proteína. Ok? Ok. Ou muita informação? Não, estou conseguindo acompanhar. Beleza? Então, aqui, ó, como que ela funciona, né? Aqui a gente tem um linfócito T, clássico, bonito, né? Bem bonitão aqui, o núcleo. E aqui a célula dendrítica, aqui os pseudópodes e tudo mais. Então, ó, vem o sinal de perigo, né? O PAMP, ou padrão molecular associado a patógeno, que é o PAMP, que pode ser um capsídeo de um vírus, pode ser uma proteína de superfície de uma bactéria, como o LPS, o lipopolissacarídeo, poderia ser qualquer estrutura do micro-organismo que não é a nossa célula. Ela já saca que não é algo próprio. Então, ela vai lá, captura essa substância, né? E aí ela começa a processar, e aí ela apresenta para a célula T, ó, por meio de um peptídeo, ou seja, a parte só da proteína. Então, ela processa aqui dentro, ela processa todo esse material e mostra só uma pequena parte para o linfócito. Ok? Então, ela internaliza e joga para fora. Ela internaliza e joga para fora. Só uma pequena parte proteica, peptídica. Muita coisa, não? Explique de novo essa parte que ela captura e joga para fora. Sim, ó. Imagina, o vírus tem o capsídeo, a bactéria tem o lipopolissacarídeo na superfície, o fungo vai ter tecoplanina. Então, o que vai acontecer? Qualquer uma dessas substâncias funciona como sinal de perigo, é o PAMP, padrão molecular associado a patógeno, né? Então, a célula dendrítica, ela desespera, ó, aquilo ali não é próprio. Então, ela vai lá, sequestra ele com uma dessas patinhas dos pseudópodes, ela sequestra, internaliza e processa, né? Literalmente, ela cliva essa substância em substâncias menores, e aí ela apresenta para o linfócito T apenas uma parte peptídica, certo? Aí só essa partezinha peptídica, proteica, que ela vai apresentar. Aqui é aquele receptor PCR, então o linfócito ele se liga aqui na célula dendrítica por esse receptor, então ele fica bem ligadinho, e aí nesse receptor ocorre a exposição. Aí na hora que ele percebe ali a presença, ele já muda conforme totalmente a sua estrutura. Ele começa a entrar em mitose e as células filhas são totalmente específicas para matar esse tipo de parasita, ou vírus, ou fungo, ou bactéria. Ok? Entendi. Mas é essa célula filha que vai matar ela, que vai gerar o antígeno? Vai gerar o linfócito T específico. Ah, tá, o linfócito T específico. Isso. Aí, a partir disso, todos os linfócitos T, a partir dessa apresentação aqui, todas as células com linfócito T que multiplicar, né, várias,
todas as células filhas, elas vão ser altamente específicas para matar aquele vírus. Às vezes esse vírus aqui está dentro da célula dendrítica, certo? Mas tem um monte aqui, né? Uhum. Tem um monte aqui no espaço extracelular. Então, esse linfócito aqui, produzido, é super específico, ele vem correndo aqui e vai matar esse vírus aqui. Ou não? Entendi. Afonso? A gente vai falar um pouco sobre isso. Falar só um pouquinho da célula apresentadora de antígeno. Então, ó, as profissionais são essas três, né? Célula dendrítica, o macrófago e a célula B, o linfócito B. Normalmente elas processam um antígeno, né? E faz a ligação com um linfócito T imaturo ou naive, né? No caso da célula dendrítica, normalmente é um linfócito T que nunca teve contato com um antígeno, nunca teve contato com nada. E aí, já no segundo contato, normalmente, quem faz essa apresentação é o macrófago. Então, o macrófago vai lá, fagocita, faz a apresentação, ó, tá vendo? Ele joga para fora aquela molécula de proteína do vírus ou da bactéria, liga aqui na célula T de memória, ó, micróbio destruído. Entendeu? Uhum. Isso aqui a gente nem fica doente. Um outro mecanismo, né, também, a célula B também pode apresentar, a produtora de anticorpo, aí se liga na célula T de memória, tá, a célula T efetora, também é neutralizada. Então, aqui o mecanismo de neutralização é um pouco diferente, porque daí ela, além disso, ela está produzindo anticorpo. Então, aqui, ó, esses dois aqui acontecem ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, a gente chama que essa imunidade aqui é uma imunidade celular. E essa imunidade produtora de anticorpo, a gente chama de imunidade humoral. Então, ela acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou produzindo célula T de memória, né? Eu estou apresentando antígeno, estou produzindo um monte de célula T de memória, eu também estou produzindo anticorpo para ajudar a neutralização. Então, ó, professora, os anticorpos são importantes na resposta de defesa? São, porém, eles não são nem 30%. Quem faz a defesa, de fato, quem destrói o micro-organismo, destrói o vírus, o fungo, o parasito ou a bactéria, é a célula T. A célula T, lembra a aula passada que eu comentei? A célula T é o nosso franco atirador, é o sniper, né? É o cara que vai lá e vai destruir o nosso patógeno. Beleza? Dúvidas? Beleza. Só um pouquinho. Tá. Botei. Tranquila essa parte, né? Você já teve essa parte de imuno, né? Não. Ou não? Nunca teve essa parte. Oi, tá vendo os slides? Tô. Não? Tranquila essa parte de apresentação de macrófago e célula B? Como que a gente cria célula T de memória e anticorpo? Tranquilo. Tá? A célula apresentadora de antígeno, normalmente, às vezes a gente tem um monte de célula apresentadora de antígeno, a célula dendrítica, naive. Ela nunca teve contato com nenhum micro-organismo. Quando ela entra em contato com o micro-organismo, que ela se torna uma célula dendrítica madura, ela cria os pseudópodes, que é essas extremidades, ó, tá vendo? Fica parecendo uma estrela, né? Estrela do mar, né? Fica cheia de dedinhos. Quando ela é imatura, ela é mais redonda, ela parece muito até mesmo com macrófago. Ela, aliás, ela é muito semelhante, né? Especula-se que ela tem a mesma origem do macrófago. Mas ela tem essa função diferente. Ela, quando ela entra em contato com o antígeno e apresenta ele para o linfócito T virgem, ou naive, ela muda a estrutura dela. Então, a partir daí, ela fica especializada. E aí, toda vez que ela tem contato com o antígeno, ela aumenta esses dedos, né, esses pseudópodes.
Deixa eu ver, né? Deixa eu ver. Tá, não vou cobrar amadurecimento de célula dendrítica, acho que não precisa. Não é o foco. Deixa eu ver. Tá, e aí você pode me perguntar assim, professora, como que o nosso sistema imunológico, você está falando que ele apresenta, ele mostra para o meu linfócito que tem um micro-organismo ali, certo? A gente tem uma estrutura muito importante que faz esse processo lá no receptor TCR, que é o MHC. O MHC é o complexo principal de histocompatibilidade. Então, o que é isso, professor? Vamos lá. O MHC, ele foi descoberto aqui nos anos 40 por esse George Snell, né, e alguns outros autores, que eles descobriram que havia rejeição de órgãos transplantados em camundongo. Então, veja bem, até então, quando as pessoas iam fazer transplante, elas pensavam que, é compatível? O sangue é compatível? O ABO é compatível? O RH é compatível? Vamos fazer o transplante, certo? Mas por que ainda algumas pessoas morriam? Né? Era grande curiosidade. Por que será que ainda muita gente era incompatível? Putz, né? Então era o grande questionamento. E aí eles começaram a transplantar, lógico, os camundongos isogênicos, né? São camundongos da mesma linhagem, da mesma ninhada. Então você pega ali um camundongo que saiu da mesma ninhada, ele tem basicamente a mesma composição genética, todos os filhotinhos, né? Então, ele fazia um enxerto de pele no camundongo que era isogênico, isogênico, né? O que é isso? Mesma mãe, mesmo pai, mesma ninhada. Então, seria como se fossem os nossos gêmeos idênticos, concorda? Concordo. Então, seriam os nossos gêmeos idênticos, univitelinos. Então, ele tirava um pedacinho da pele, e aí, no camundongo receptor, no irmãozinho, não dava rejeição. Legal, né? Mas, se ele pegasse um pedacinho de pele de um camundongo e colocasse em outro, de outra ninhada, dava rejeição e o camundongozinho morria. Aí, poxa vida, o que está acontecendo aqui? Então, eles começaram a ver que existe uma molécula no nosso sistema imunológico que ela é responsável por identificar quais partículas são próprias e quais não são próprias, e, acima de tudo, quais partículas devem ser reconhecidas ou não pelo nosso sistema imunológico. São elas que vão dizer para o nosso sistema imunológico se é próprio ou se não é próprio, que é o tal do MHC. Entendido ou confuso? Estou confuso. Confuso. Tá, então vamos de novo. O MHC ele é uma molécula que existe nas nossas células de defesa, que ele determina quais células ele vai reconhecer como própria e quais ele vai reconhecer como não própria. Então, quando a minha célula dendrítica mostra uma partícula de bactéria para ele, imediatamente a nossa célula expressa um tipo de MHC que o sistema imune já saca que não é próprio. Então, ele tem que matar. Entendeu? Quando eu expresso outro tipo de MHC, poxa, esse aqui é próprio, esse aqui eu não posso matar. Então, esse aqui não vou gerar uma resposta imunológica violenta. Entendeu? Entendi. Mais ou menos. Então isso pode estar relacionado com a produção de proteína no RNA, né? Não, na verdade está relacionado com a nossa composição genética e a composição genética dos patógenos. Ah, tá. Essa questão genética que eu fiquei pensando se tinha alguma coisa a ver ou não. Não, tem a ver, mas assim, por exemplo, o MHC, dependendo do tipo de patógeno que a gente está tendo contato, a gente vai expressar um MHC e o sistema imunológico vai sacar na hora que não é uma célula própria. Boa. Agora, às vezes você está expressando um antígeno próprio. Aí seu MHC vai expressar outro tipo de MHC. Seu sistema imune vai falar, opa, ali eu não posso interferir. Quando tem uma falha nesse processo, você tem doença autoimune, você tem alergia, você tem
autoimune, alergia. Se for transplante, você tem rejeição ao transplante. Entendeu? Uma falha nessa sinalização do MHC para o sistema imune. Tá? Então, vou falar um pouquinho mais, você vai entender melhor. Ele mesmo vai criar, né, uma forma de reconhecimento para ele. Isso mesmo. Então, ó, depois nos anos, né, de 1960, 90, outros pesquisadores colocaram que o MHC é a apresentação de antígenos peptídicos ao linfócito B. Então, lá naquele momento aqui, ó, volta lá naquela figurinha. Nesse momento aqui, ó, quem está mostrando o antígeno para o linfócito T, olha aqui, ó, MHC. É essa molécula da célula apresentadora de antígeno. Essa molécula, dependendo do tipo dela, vai dizer para o meu linfócito, olha, linfócito, isso aqui é próprio, não faz nada. Olha, linfócito, esse aqui não é próprio, mata. Entendeu? Entendi. Agora ficou mais claro nessa ilustração. Tá? Então, por exemplo, se eu pego um enxerto de pele da minha irmã gêmea, vamos supor que eu tenho irmã gêmea. Aí eu peguei um enxerto de pele. É uma coisa estranha, certo? Ali na pele eu vou ter célula dendrítica. Então, a célula dendrítica da pele vai ver aquele negócio diferente, que vai correr lá para ver o que é. E aí ela vai capturar, vai processar, só que na hora de apresentar para o linfócito T como a genética é igual, o linfócito T vai ligar e vai falar, é igual. Então aqui eu não vou fazer nada. Entendeu? Entendi. Agora, se fosse... Veio um exemplo aqui na minha cabeça bem chulo, bem antigo mesmo. Não, pode falar. Só para condizer, né? Porque assim, eu fui criado no interior, no sítio, né? Uhum. E aí, quando nascia alguns bezerros que a mãe morria, ou quando o bezerro morria, o bezerro aí era feito, sabe o quê? Era tirado o couro daquele bezerro que morreu, a pele, e era colocado no outro bezerro que estava sem mãe, para aquela vaca poder aceitar ele. A vaca reconhecia ele como filho, através do cheiro da pele. Isso. Só que aí, para o nosso exemplo aqui, Bem chulo, seria um né? bezerrinho... Não, tá ótimo, mas seria um bezerrinho gêmeo. Vamos supor que é um bezerrinho gêmeo. Aí não daria problema. Aí a vaca... Entendeu? Entendi. Se fosse gêmeo, no nosso exemplo aqui. Agora, se for só um irmão normal, um de cada gestação, aí não. Aí não ia dar. Porque aí, o que acontece? Pra você ter uma ideia, por isso que transplante é tão cruel. Se você pegar, por exemplo, não sei se você tem irmãos, você tem irmãos? Tenho. Então, se você, por exemplo, eu preciso de um rim. E aí, o primeiro lugar que a gente vai procurar é dentro da família, né? Pode ser que dentro dos seus irmãos você não tenha compatibilidade de 20%. Tá? Por quê? Por causa do MHC. Eu já vou falar porque essa molécula pequenininha aqui, ó, ela tem uma composição, ela mesma tem uma composição genética muito grande de proteínas que muda muito. Então, cada irmão que você tem, ele muda totalmente. A não ser que você seja gêmeo idêntico, aí ele é igualzinho. Igualzinho. Eu sou bivitelino. Então não. Não, não. Então não. Ai, eu tava, cadê? Tava lá na frente já. Tá. Aí, o que eles colocaram, né? Depois que os pesquisadores pensaram isso, eles também colocaram que o MHC, ele era formado por genes HLA, né? Então, eles viram, por exemplo, que no camundongo eles deram o nome de MHC, em humanos eles deram o nome de HLA. O que é isso? Antígeno leucocitário humano. Tá? Então, cada pessoa tinha uma sequência, né, de MHC diferente. Então, cada pessoa tem moléculas de MHC diferentes. É como se fosse a nossa digital. Então, por isso que é muito difícil, que eu estava comentando com você, eu pegar irmãos compatíveis, pai e filhos compatíveis. O único indivíduo que você vai ver 100% compatível é gêmeos idênticos. Que aí o HLA do MHC lá é igualzinho.
E aí, toda vez que a gente faz transplante, a gente tem que lidar com a rejeição. Então, normalmente, os transplantes aceitáveis, né, acima de 60% de compatibilidade, olha, 60% é muito pouco. Então, você tem que tomar imunossupressor, tomar anti-inflamatório esteroide. Então, tudo para diminuir a ação do sistema imune. Tá? Uhum. Beleza? Beleza. Então, como que... Aí tem uma história da tal da restrição do MHC. O que é isso, professora? O MHC, ele tem uma função também de reconhecer antígenos próprios. Então, por exemplo, para garantir, né, dependendo do tipo de MHC aqui, garantir o não reconhecimento, por exemplo, das nossas proteínas. Porque se ele ficar reconhecendo aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter uma doença autoimune. Então, é um meio de fazer com que ele reconheça apenas antígenos externos. Não reconheça hormônio, não reconheça proteínas, neurotransmissores. Então, por exemplo, se você passa a reconhecer o T3 e o T4, que são os hormônios da tireoide, você vai ter uma tireoidite. Se você passa a reconhecer as ilhotas do pâncreas, você vai ter diabetes tipo 1. Entendeu? Entendi. Então, para que isso não aconteça, o MHC tem que ser restrito. Ele não pode reconhecer, tá? As nossas células. Então, ó, a gente tem aqui a célula T, né? Aquele local de ligação, aquele receptor TCR. E aí, no lugar do MHC, né? Que é aqui a célula dendrítica, que é a célula dendrítica apresentando, né? A gente vai ter locais de ligação, de ancoragem, entre o MHC e a célula T, e os locais onde vai ficar aqui o peptídeo do antígeno sendo apresentado, tá? Então, o MHC, ele apresenta antígenos próprios e estranhos, porém, os próprios são restritos, a resposta não continua, tá? Uhum. Então, a distinção entre o próprio e o estranho é feita pela célula T. Então, a célula T, aqueles clones que a gente viu lá passada, aqueles clones autorreativos, ficavam reconhecendo antígenos próprios, eles eram eliminados justamente para não reconhecer essa molécula de MHC. Tá? E aí eu tenho dois tipos de MHC, o MHC classe 1 e o MHC classe 2. O MHC classe 1, normalmente, ele reconhece células próprias. Então, por exemplo, todas as nossas células, elas têm MHC classe 1. Agora, se for um patógeno, se na hora que a célula dendrítica vê um patógeno ou vê qualquer substância estranha, ela começa a apresentar MHC classe 2. Aí o linfócito cai matando, entendeu? Então, aqui mesmo se o linfócito ligar, normalmente ele não gera resposta. Aqui, se ele ligar nesse MHC da célula dendrítica, aí a resposta é bem violenta. Consegue matar muito fácil. Via de regra, quais que são as diferenças do MHC classe 1 e classe 2? O MHC classe 1, normalmente, né, ele pega antígenos que estão no citosol, também é apresentado pela célula dendrítica, né, ele é da célula dendrítica. Normalmente, ele mostra, né, antígeno para qualquer célula nucleada. Células ativadas, ele tem uma facilidade para a célula TCD8, então, quando tem falha na resposta desse MHC classe 1, eu vou ter doença autoimune por célula TCD8, né? E ele é muito eficaz para apresentar vírus e tumores. Então, olha só. O MHC classe 1, ele é acionado sempre que eu tenho uma célula que está morrendo, uma célula que entrou em apoptose. Então, ela vai lá e começa... A dendrítica vai lá, fagocita ela e começa a apresentar MHC classe 1, por quê? Para poder eliminar aquela célula que morreu ali, né? Apoptose normal. Ou então, a célula NK, que é a célula natural killer, ela pode também sequestrar essa célula ali doente e apresentar MHC classe 1, porque é uma célula cancerosa. Também ser eliminada por célula TCD8. Ou se for um vírus, se for aquela célula, porque o vírus é intranuclear, né? Então ele adentra o núcleo da célula,
então aquela célula está infectada. Então, a resposta também é via TCD8. Tá? Tem via MHC classe 1 e via TCD8. Então, são exceções. O MHC classe 1 praticamente não é acionado. Já o MHC classe 2, geralmente ele acontece por antígenos externos, que são patógenos, tá? Normalmente ele é apresentado, né, a resposta efetora por macrófagos e células B. A principal célula que vai ser ativada é o linfócito TCD4, que vai eliminar o nosso franco atirador, sensacional. E aí é uma imunidade contra micro-organismos, né? Então, se eu tenho problemas na apresentação de MHC classe 2 e eu tenho problemas na ativação de linfócito TCD4, eu não vou ter proteção contra patógenos. Então, vou dar um exemplo, o que o HIV faz? Ele infecta essa célula aqui. E essa célula aqui não consegue fazer nada. Entendeu? Entendi. Tranquilo até agora? Não? Muito confuso. Tá tranquilo. Tranquilo. Beleza? Beleza. Aqui é a molécula de MHC classe 2, né? Ele fica ancorado na membrana plasmática da célula dendrítica. E aí, o que acontece? O MHC classe 2, ele muda de acordo, né? Ele muda algumas estruturas de acordo com o tipo de micro-organismo ali que a gente entra em contato. Né? Então, lembra lá, isso acontece com anticorpos, isso acontece com linfócito B, e isso também vai acontecer com o MHC classe 2. Ele muda as sequências aqui, né, genética da estrutura do receptor, né, toda essa estrutura ancorada aqui, ela muda a genética dela de acordo com o micro-organismo, porém, essa região mais baixa aqui, ela é constante. E essa região tem uma sequência genética aqui específica que não muda. Então, é aonde, se você for diferente, se a pessoa receber um antígeno diferente, é onde ela vai reconhecer como não próprio. Se a pessoa tiver um MHC diferente, já é suficiente para gerar uma resposta contra. Então, por isso é aqui que a gente testa a compatibilidade. É essa sequência genética aqui, ó, que a gente testa a compatibilidade num transplante. Então, é o gene HLA-DO, HLA-DQ e o gene HLA-DR. Então, a gente está vendo o quê? Se o meu MHC é igual ao MHC do meu irmão, do meu parente ali na hora do transplante. Se tiver uma sequência diferente, já era. Uma sequência genética do receptor diferente, já era. Ele vai reconhecer a outra célula como não própria. Então, aqueles 60% que a senhora tinha dito antes, tem que bater aqui. Aqui, nessas sequências de gene aqui, ó, HLA-DO, DQ e DR, essas sequências aqui, ó. Então, se não bater essas sequências de genes do receptor, que é o MHC, já era. Então, só para lembrar, ele tá aqui na nossa célula dendrítica, tá? Tá. Descer aqui, ou no macrófago. Ou na célula B. Então, ele está em 3 lugares, principalmente. Célula dendrítica, qual que é a outra? Macrófago e linfócito B, célula B. Ó, e aí, uma vez que ele está com o antígeno aqui, ele se liga com o linfócito TCD4, então, MHC classe 1, ele vai reconhecer antígenos próprios, tumores e vírus. Normalmente, a resposta ele apresenta para linfócito TCD8, né, que é um linfócito testotóxico, é menos comum. Já o MHC classe 2, ele vai reconhecer todos os outros patógenos, fungo, bactéria, protozoário, vermes. Então, ele vai apresentar para linfócito TCD4. Volta de novo, eu não captei aqui. Ó, o MHC classe 1, que está presente na dendrítica, no macrófago e na célula B, ele normalmente ele apresenta os antígenos próprios, né? Então, antígenos próprios, células apoptóticas, células cancerosas e tumores e
e células com vírus, infectadas com vírus, para o linfócito TCD8. Ele é um linfócito TCD tóxico. Né? Isso. Já infecções bacterianas, fúngicas e protozoárias, vermes, são apresentados por MHC classe 2. Então, a dendrítica, ela muda. Então, de acordo com o tipo do patógeno, ela muda qual MHC que ela vai apresentar, entendeu? Entendi, agora entendi. Então, se for uma bactéria, um fungo, um protozoário, um verme, ela vai apresentar por MHC classe 2. E aí ela ativa outro tipo de célula T, que é o linfócito TCD4. Entendi. Então, o MHC1 é apresentado por CD8. Isso, né? Isso. E o MHC2 por CD4. Isso. Então, o CD8, antígenos próprios, células tumorais e células infectadas com vírus. CD4, normalmente, é infecção de bactéria, de fungo, de protozoário e de verme. Entendido. Entendido? Uhum. Beleza. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Acho que não vou cobrar isso, não. Só vamos comentar aqui com você. No caso do MHC classe 2, para linfócito TCD4, né? Aqui. Então, ó, aqui tá, isso tudo aqui está acontecendo dentro da célula dendrítica, tá? Dentro da célula dendrítica, esse processo todo. Então, ela foi lá e capturou um antígeno, sei lá, uma bactéria, tá? Então, aqui está a estrutura da bactéria. Então, o que ela faz? Ela começa a quebrar essa estrutura da bactéria dentro dela mesma. Então, ela forma uma estrutura que a gente chama de fagolisossomo, que aí aqui, ó, ela picota literalmente partículas da bactéria, e ela conjuga isso tudo com sequências do MHC classe 2. Olha ela montando aqui, tá vendo? Tá vendo a perninha? Tá vendo a outra perninha? Então, de acordo com o tipo do patógeno que está ali dentro, ela monta ou o MHC classe 1 ou o MHC classe 2. Então, aqui ela já está montando o MHC classe 2, ó, aqui bonitinho, o MHC classe 2, com o patógeno lá mostrando bonitinho a proteínazinha da bactéria. Então, aqui, quem vai chegar aqui para ancorar é o linfócito TCD4. Ah, professora, e se fosse um vírus? Ia ser do mesmo jeito. Então, ela ia catar o vírus, ia formar um fagolisossomo aqui, endossomo com lisossomo, fago-lisossomo, né? Fago-lisossomo. E aqui ela ia montar outro MHC, só que ia ser o MHC 1. Então os MHC vão estar na mesma célula dendrítica. A mutação que muda, isso, né? A célula dendrítica, ela que vai montar. Então, dependendo do que for, ela que vai falar assim, isso aqui é um vírus. Então, vou mostrar MHC classe 1. Isso aqui é uma bactéria. Então, vou mostrar MHC classe 2. Entendeu? Entendi. Não sei se ficou muito claro. Porque, ó, o linfócito TCD4, ele vai gerar um monte de... vai gerar expansão de clone, um monte de linfócito TCD4 ali, e vai gerar uma resposta auxiliar, ele vai ajudar o macrófago, e ao mesmo tempo ele vai jogar alguns grânulos para matar essas bactérias. O linfócito TCD8, ele é um pouquinho mais violento, então ele vai jogar, na hora que se for, por exemplo, um vírus, então ela faz todo esse processo, ela mostra o fagossoma, quebra o vírus, e aí ela monta o MHC classe 1, mostra para o linfócito TCD8, ao redor da dendrítica ali, ele joga um monte de grânulo citotóxico e mata todas as células ao redor. Então, por isso que o linfócito TCD8 é mais potente. Vou dar um exemplo. A pessoa que pega coronavírus, ela morre mais da resposta imunológica do linfócito TCD8 do que do vírus. Aquela inflamação tão brava, violenta que ela tem no pulmão, é do linfócito TCD8. Entendeu? Entendi. Não, difícil. Entendi. Você pode perguntar, relaxa. Tá. Deixa eu ver o que mais. Aqui, microscopia. Tranquilo até agora? Tá. Então, e o MHC classe 1? Ele tem a estrutura um pouquinho diferente, mas, de novo,
de novo, a sequência aqui, ó, tem que ser igual, né? No caso do transplante, essa sequência de base tem que ser igual. Deixa eu ver o que mais. Então, ele se liga ao linfócito TCD8, aqui a gente tem a célula dendrítica, ele ancora no linfócito TCD8 e vai gerar a resposta imunológica, que a gente estava comentando, ó. Então, aqui tem o linfócito TCD8, a nossa célula dendrítica está aqui embaixo. Então, ele está aqui apresentando o peptídeo do vírus, de uma célula apoptótica, de uma célula cancerosa, poderia ser, entendeu? Entendi. Deixa eu ver aqui. O processamento é do mesmo jeito, é aquela mesma figurinha, só que um pouco mais complexa, tá? Então, ele pega aqui o vírus, ó, vírus no citoplasma, a célula dendrítica, ela sequestra. E aí, aqui, o processo de quebra é um processo um pouco mais complexo, no caso do vírus, mas ele ainda faz, né, que a gente chama, ele usa uma estrutura para quebrar, como se fosse um motorzinho, que é o proteossoma. Ele vai quebrando esse vírus em moléculas bem pequenininhas, em um monte de moléculas acessórias são montadas. Então, aqui, ó, o MHC classe 1 sendo montado aqui, ó, tá vendo? Uhum. Aí ele monta o MHC classe 1 bem bonito, com a partículazinha do vírus aqui, e mostra para o linfócito TCD8. Aí o linfócito TCD8 vai entrar com força total, jogando um monte de grânulo tóxico aqui no espaço extracelular e ao redor da célula dendrítica, tentando matar vírus que tem ali ao redor. Ou células infectadas com vírus. Oi? Esse ataque, então, deixa eu ver aqui se eu acho o nome dele. Do MHC, CD4, CD8. Do CD4, ele que é mais forte que o CD8? Sim, o CD4 ele é bem mais forte que o CD8, porque ele é de matar bactéria, fungo, protozoário, parasito. Porém, então, a questão do Covid lá, então quando ele vai para atacar o vírus, ele acaba matando tudo que está ao redor. É isso, né? Isso, é que é o CD8. O CD8 ele é mais fraco, em aspas, porque ele não gera uma resposta junto com o macrófago. Tá? E anticorpo. Ele é meio que sozinho, ele é um cavaleiro solitário, digamos assim. Então, no caso do vírus, o vírus ele está aqui, né, sendo apresentado pela célula dendrítica, e aqui tem outras células que podem estar infectadas, né? Então, tem um vírus aqui dentro, certo? Então, esse linfócito CD8 ativado aqui, ele joga uma série de grânulos, deixa eu mudar a cor aqui da ponta, uma série de grânulos aqui para matar essas células vizinhas que estão infectadas, entendeu? Entendi. Então, ele é citotóxico para as nossas células. Então, olha só, é só você pensar na função. Então, ele vai eliminar uma célula velha, apoptótica, ele elimina a célula cancerosa e elimina a célula com vírus. Ora, professora, mas célula com vírus? Sim, a célula com vírus, o vírus ele tem que estar dentro da célula, certo? Sim. Ele não fica fora. Então, o CD8, na realidade, ele é especializado em matar as nossas células, seja ela velha, cancerosa ou infectada com vírus. É que daí morreu o hospedeiro, morre junto, né? Isso. Agora, o CD4, que a gente estava vendo, não. O CD4, ele é o cara de matar bactéria, matar fungo, matar protozoário. Então, ele é especializado em matar grandes colônias, entendeu? Então, por isso que eu brinco, né? O sniper do nosso corpo, o cara, é o CD4. O CD8 é um cara auxiliar. Então, só que hoje a gente está vivendo a pandemia do coronavírus, que está vendo que esse CD8, embora ele tenha essa questão aí de citotóxico, de ser mais tranquilo, não é tão tranquilo assim, né? Ele já gera uma inflamação tão violenta que destrói o seu pulmão. Porque ele fica destruindo, ele acha que seu pulmão está todo infectado, ele fica jogando esses grânulos tóxicos e destruindo todas as células ali do pulmão, entendeu? Fica tudo inflamado.
Ficou mais fácil ou Ficou ainda mais fácil. tá complexo? O biquinação, não vou cobrar isso. Isso é muito específico também da biomedicina, também não vou cobrar. Deixa eu ver. Tá. E aí, o que acontece? Tem alguns vírus, Cleison, que eles conseguem escapar dessa apresentação do MHC classe 1, acredita? Então, por exemplo, vem a célula dendrítica, aí a célula dendrítica, às vezes, fagocita ele para poder apresentar, né, com os dedinhos, para apresentar para o linfócito TCD8, eles conseguem evadir daquele processo de clivagem dentro da célula dendrítica. Os caras são mala. Então, ó, o vírus da herpes simples consegue, o citomegalovírus, né? O herpes bovino, o adenovírus, por isso que você pode ver que a gente pega resfriado a vida inteira. Né? A gente pega resfriado quando é criança, quando é jovem, quando é adulto, quando é idoso, não importa a fase, a gente pega resfriado, porque o nosso MHC classe 1 não consegue quebrar esse vírus. HCMV também, deixa eu ver o que mais. Então, são vírus que conseguem escapar dessa apresentação, entendeu? E aí a gente não tem ativação de célula TCD8, e aí a gente acaba ficando doente. Entendi. Entendeu? Porque, por exemplo, a herpes, cara, como que eu não fico doente com herpes, professora? Só se você não tiver contato com a pessoa que tem. Porque se você tiver, você pega. Tá? Tranquilo? Tranquilo. E aí a gente tem o que a gente chama de apresentação cruzada, né? Então, ó, antígenos virais e tumorais são apresentados geralmente, ó, usando MHC classe 1 para linfócito TCD8, certo? Então, vírus e célula com tumor, célula tumoral. Células dendríticas precisam apresentar antígenos dessas células via MHC classe 1 para linfócito TCD8 virgem. Então, como elas conseguem fazer isso? Então, às vezes, por exemplo, uma coisa é eu tenho uma célula TCD8 efetora de memória. Uma célula velha, já é calejada, né? Ela sabe qual que é o vírus que entrou em contato, por exemplo. Eu entrei em contato com o vírus da catapora. Próxima vez que eu entrar em contato com o vírus da catapora, minha célula dendrítica mostra para a célula TCD8 efetora. Uma célula madura, ela já sabe o que ela tem que fazer. Entendeu? Entendi. E quando eu tenho que apresentar para uma célula TCD8 jovem, virgem, naive, como é que isso é possível? Que aí já é um problema. É o que a gente chama de apresentação cruzada. Então, o que ele faz? Ele realiza a fagocitose do MHC classe 1 para poder o linfócito TCD8 conseguir reconhecer. Então, ó, como que funciona? Eu tenho aqui a minha célula infectada pelo vírus, certo? E aí, a minha célula normal, tá? Aí a minha célula dendrítica vai lá, percebe que essa célula aqui está infectada com o vírus e fagocita ela, ó. Tem uma célula que está com o vírus dentro. Aí a dendrítica vai lá e engole tudo. Entendido? Entendi. Aí ela fagocita, ó, e aí ela começa a quebrar esse antígeno viral aqui e expressar via MHC classe 1. O que vai acontecer? Eu posso produzir um monte de clones de célula TCD8 específica. Tá? E aí, uma outra coisa que ela pode fazer é, ao invés dela apresentar esse MHC classe 1, ela apresentar só o antígeno puro. Só o antígeno do vírus aqui sozinho. Nesse caso, aí ela vai estar apresentando para a célula TCD8 virgem. Professora, por que um CD4 não pode encostar aqui e tentar matar esse vírus? Porque o CD4 ele não tem afinidade para a proteína viral. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, a parte lá da célula mais velha, ela vai passar só o antígeno para mais jovem, para poder ter afinidade depois com o vírus. Isso. Uma outra coisa que pode acontecer é que ela está expressando aqui para a célula jovem, que é a célula que tem afinidade.
Uma outra coisa que pode acontecer é o linfócito TCD8, é uma coisa super atípica, naive, jovem, né? Ele pode tentar fagocitar as células vizinhas que estão infectadas com o vírus. É uma reação de desespero. É mais ou menos o que está acontecendo com o coronavírus, principalmente quando a pessoa recebe uma carga viral muito grande. É um profissional de saúde, está fazendo intubação, a pessoa tosse no rosto dessa pessoa, vem um monte de perdigota, ela tem uma carga viral muito grande. Então, essa apresentação aqui, ela não é rápida o suficiente. Então, tem um monte de célula aqui infectada com o vírus, ó, igual essa daqui, um monte. O que vai acontecer? Essa célula jovem, ela corre aqui tentando fagocitar. Embora não seja a função principal dela, ela não faz, normalmente ela não faz fagocitose. Não sei se ficou claro. Ficou. É uma reação de desespero, não é reação normal. A reação normal é a dendrítica ir lá e apresentar bonitinho para ela aqui. Ou então apresentar ela sozinha, nua na superfície. Mas ela consegue resolver? Não consegue, né? Consegue? Consegue? Consegue. Lógico, você vai ter aquele quadro de dor, de febre. Uhum. É o que acontece, por exemplo, quando a gente pega catapora a primeira vez. Você tem dor, febre, e aí você vai ter aquela reação de bolha, que é a reação do vírus, mas seu corpo está lutando. E aí, finalmente, depois de uns 2, 3 dias, seu sistema imune consegue, todas essas células TCD8 conseguem eliminar esse vírus. Seja por célula jovem, por fagocitose ou por apresentação, e aí ela vai gerar a célula T madura, TCD8 madura, e aí essa célula TCD8 começa a ser bem mais específica e matar por grânulos, né, citotóxicos. Então, duas coisas, 3 coisas ao mesmo tempo. Ela está apresentando para o linfócito jovem, né, via MHC classe 1 ou via antígeno nu na membrana, ou ela está tentando fagocitar com o linfócito TCD8. Entendeu? Entendi. Então, ó, ele vai lá e engole a célula infectada, né? Tranquilo. E aí, professora, como que ocorre essa apresentação normalmente, né? É só a título de curiosidade que a gente tem moléculas coestimuladoras, que também são muito importantes para haver essa ancoragem do MHC com o linfócito. Tá? Se não houver essa ancoragem, essa ligação perfeita, a gente não tem a resposta imunológica. Então, por exemplo, tem muita gente que tem imunodeficiência, que tem, com a idade, conforme a gente envelhece, essas moléculas acessórias que a gente chama, ó, isso aqui é uma molécula acessória. Cadê? Deixa eu caçar aqui. Deixa eu pegar outro esquema. Esse aqui eu risquei tudo. Mas, ó, isso aqui é uma molécula acessória. Entendeu? São moléculas que ajudam o coestimulador, ajuda o linfócito a se ligar ao MHC. Quando a gente envelhece, essas moléculas coestimulatórias, elas vão diminuindo. Então, a gente fica mais susceptíveis a doenças, tá? Isso tanto no MHC classe 1 quanto no MHC classe 2. Por isso que quando mais a gente envelhece, mais susceptível a câncer a gente tem, porque o linfócito TCD8 perde a sua atividade, a célula NK perde a sua atividade, essas moléculas coestimuladoras, então meio que perde a sua ancoragem, né? Perde a capacidade de parar, ligar e montar a resposta. Então, como não monta a resposta, você pode ver, idoso é mais suscetível a doença, mais suscetível a câncer. Pode acontecer com a pessoa que nasceu assim, nasceu com doença imunodeficiência, pode acontecer. Defeitos nessas moléculas coestimulatórias, né? Até coloquei aqui, ó. Então, ó, por exemplo, aqui está o nosso linfócito TCD4, maravilhoso, azulzinho. Então, ele está ligando aqui no MHC classe 2, né? Matando a bactéria aqui, né? Tem uma partícula da bactéria. Então, o que que essas moléculas acessórias, professor? Isso aqui, ó. Tá? Esse B7, esse CD28, isso aqui são moléculas acessórias. Sem isso aqui, sem essa ancoragem para estabilizar a ligação, essa ligação MHC-I, célula TCD4, não acontece. Ok? Beleza?
Ok. Deixa eu ver aqui mais. Acho que é isso. É isso. Dúvidas? Não, professora, ainda não. Ainda não. Tá, então, assim, por hoje foi essa atividade que eu quis que você fizesse, e mais a aula de apresentação de autismo, a importância dela. Eu vou terminar com as outras 3 perguntas lá no questionário, liberar, vou deixar hoje, amanhã, segunda-feira, vou deixar um tempo aí para você fazer, até segunda. E aí, oi! Vou abrir aqui. Aí vou deixar até segunda e você pode responder com calma. Beleza, até segunda então, né? Isso valendo mais 1,5 ponto, mais 1,5 ponto. Já Tá. são 2,5 pontos na sua nota lá. Né, quando vê assim, é o ponto da falatória, né? É somatório, vou somar com esse de hoje. Então tá bom, Cleiton, obrigado, bom final de semana, né? Hoje é quinta, sexta? Hoje é Hoje é quinta. quinta. Então, bom restinho de semana Tá e bom bom. final de semana. A gente Até se vê lá. amanhã então. Tchau. Tchau, até Até amanhã. mais. Até, tchau, tchau.